Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Gente, estamos muito felizes de mais uma vez estar aqui com vocês no IMT Online, Instituto Mãe Terra Online. Para nós é um prazer enorme, não é sempre que a gente está conseguindo fazer as palestras uma vez por mês, mas é uma meta para 2019 mudarmos este quadro. E até mesmo para a gente ampliar os horizontes, é que a gente começou a pensar em convidar pessoas que sejam pessoas que nós sabemos da competência, da prática e da vivência, para virem aqui e trazerem palestras também, ministrarem palestras para vocês. Então, a gente abre um novo momento dentro do Instituto Mãe Terra Online, que é um momento que Elfo e eu estamos muito felizes, assim, que legal, porque é de trazer palestras que não sejam apenas nossas, mas de outras pessoas também. Se você é a primeira vez que está aqui assistindo a gente, eu sou a Lua Serena, e nós somos o Instituto Mãe Terra. O Instituto Mãe Terra é uma escola, é um centro de desenvolvimento humano, sediado aqui em Taubaté, interior de São Paulo, onde nós temos inúmeros cursos, uma agenda bastante lotada. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pode conhecer a nossa página no Facebook, que é Instituto Mãe Terra. Pode também acompanhar a gente lá pelo Instagram, a gente sempre posta algumas coisinhas por lá. E entrar em contato com a gente nos nossos perfis pessoais. Bom, para a palestra de hoje, para abrir os trabalhos de hoje, nós convidamos uma amiga já, companheira de internet. Nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas como a gente já está acostumado com a questão da internet, a gente tem amigo de anos que são amigos de internet, ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas é uma pessoa muito querida por nós, e é uma pessoa que a gente tem certeza da competência e do caminho que vive, né? Porque ela veio aqui para partilhar, explicar o que é o quemetismo, mas principalmente trocar uma ideia e partilhar de suas experiências e do que é esse mundo maravilhoso do quemetismo. E ela é a Selene Dieckati, bruxa solitária, pagã, politeísta, sacerdotisa e Shemsut, na Kemetic Ortodoxe, e terapeuta holística, taróloga, palestrante e criadora da mesa radiônica xamânica. Ela é do Rio de Janeiro, para o mundo agora aqui pelo Instituto Mãe Terra Online. Lembrando que eu vou passar a palavra para ela vai ter todo o tempo para fazer a sua palestra. Enquanto a palestra estiver rolando, gente, lá no Facebook nós temos um grupo que é o grupo Instituto Mãe Terra Online. Nesse grupo, a gente costuma deixar um post só de perguntas. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta que você queira passar, posta lá, o Elfo fez o post de perguntas, está escrito post de perguntas aqui da palestra, e aí vocês postem lá, que no final a gente repassa, e aí a Selene responde para vocês, e aí a gente fica aqui, nós vamos curtir aqui, já vamos pegar a nossa pizza aqui, porque a gente vai acompanhar aqui, estamos ansiosos. Seja muito bem-vinda, e é com você, meu amor. Boa noite para todo mundo. Bem, a Lu já me apresentou, eu não preciso mais falar, mas eu primeiro digo que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que eu admiro demais o trabalho do IMT. A Lu e o Elfo são pessoas bastante queridas, como muitas pessoas aí do GESA que eu conheço, do Semente, e é uma honra estar aqui com vocês, e eu estou muito, muito feliz. E ainda mais falando do que eu curto, né? Que foi assim muito engraçado como que a gente não escolhe, né, os caminhos da gente. A gente começa às vezes dentro de um caminho, acaba que outro aparece quando a gente menos espera. E o quemetismo ele sempre me chamou muito. A princípio eu coloquei o nome da minha filha de Isadora, quando eu não tinha a menor intenção de cultuar quemetismo, não sabia nem que era isso. Aí eu já, na hora de ver o livro lá, eu falei, é presente de Isis. Quem é Isis? Isis é uma deusa. E a coisa foi crescendo. Quando eu comecei a estudar sobre terapia, o Egito ele veio com tudo na minha vida. E foi aí que eu comecei a receber o chamado para poder conhecer mais sobre a cultura, sobre a religiosidade, sobre a magia, sobre o dia a dia mesmo do povo egípcio, né? E como começar essa palestra? Primeiro, eu quero deixar assim
Todo mundo bem à vontade para poder fazer a pergunta que quiser. A gente vai fazer um bate-papo. As minhas palestras, elas são normalmente bem nesse estilo mesmo, de conversa, de uma troca mesmo. E para a gente começar, tem que saber primeiro o que é quemetismo. Né? Bem, de onde saiu esse nome? O que é quemetismo? Bem, quemetismo é a prática religiosa dos egípcios, né? Do Egito Antigo. E por que o nome quemetismo? Porque Kemet é o nome do Egito. É um nome dado pelos egípcios para o Egito e significa aquela terra escura, a terra fértil, onde se plantava o grão e que eles faziam a cultura deles lá, né? É importante também deixar claro que para os queméticos é muito natural você viver a religiosidade e a magia tudo ao mesmo tempo e a medicina. Não tinha muito essa separação. Hoje em dia nem tanto, mas a gente vê que às vezes a pessoa até para procurar uma consulta de tarô, ela já fica meio, né, meio cheia de dedos, achando, poxa, o que eu vou procurar aqui, né? Será que alguém vai saber, né? Para o quemético era tudo muito natural, você viver a religiosidade com a magia, com o dia a dia mesmo. Por exemplo, quando o quemético ficava doente, ele tinha um remédio, mas o remédio muitas vezes era só um amuleto. Às vezes não tinha a fórmula mesmo de ervas, às vezes era um amuleto com uma reza. Então, isso tudo era muito, muito natural. Eu vou falar um pouco também agora sobre os tipos de quemetismo que existem, porque eu sou Shamsut-na Kemetic Ortodoxa, que é uma religião tradicional africana voltada para o culto quemético, né? Só que existem outros tipos de quemetismo. Existe, por exemplo, a Alzara Set Society. Eu acho que essa é a mais antiga, pelo menos dentro dos tipos de quemetismo que eu procurei, esse é o mais antigo. É um quemetismo que tem sede no Brooklyn e foi criado no começo dos anos 70. Aí, logo a seguir, teve a Fellowship of Isis, que muitos já devem ter ouvido falar. Eu conheço pessoas que foram... Não conheço uma pessoa que foi membro. A Fellowship of Isis, pelo que eu sei, assim, eu não tenho conhecimento da Fellowship, eles cultuam a deusa, mas parece que cultuam os deuses também. Foi criado na Irlanda. Além da Alzara Set e da Fellowship of Isis, a gente tem uma chamada Ta-No-Tri, que fica na França. Eu não sei quando ela foi criada, acho que em 2003 que ela foi criada, foi no começo do século agora. Temos a Ket Het Eru, que foi no final da década de 90 criada. Não sei onde fica a sede dela. Tem quemetismo tradicional, que eu não sei também onde foi criado, mas tem uma página no Facebook, eles postam umas coisas até bem interessantes, só que eu não consegui buscar a origem dessa tradição. Não sei se é uma tradição, se é uma religião, mas tem a página lá para quem tiver a fim de procurar mais a fundo, né? Mandar uma mensagem para eles, enfim. Telemann, né, do Crowley, também trabalha com alguns elementos queméticos. E eu vou falar agora sobre a Kemetic Ortodoxa, que é a minha religião, onde eu vivo a prática no dia a dia. A Kemetic Ortodoxa, ela foi criada no final dos anos 80 pela egiptóloga Tamara Silda. Ela é uma pessoa sensacional, uma pessoa fantástica. Ela é a nossa Nizut. O que é uma Nizut? Ela é a nossa faraó. Por que ela foi eleita a nossa faraó? Porque ela tem o Ka real, né? O Ka real de Eru, no caso, de Eru Horus, que é o rei da religião quemética. Então, quando a nossa Remete, a nossa Nizut, ela criou a religião, ela veio trazer para a gente as práticas de acordo com os estudos e com todo o conhecimento que ela tem
dentro do que ela já vinha estudando dentro da egiptologia também, e teve o chamado, né, religioso, enfim. A religião, ela não é um neopaganismo, como a gente fala, não é um reconstrucionismo. A gente chama de eu nem sei nem se falar essa palavra, eu tenho que falar lendo, porque senão eu me confundo toda. Revivalista, é uma religião revivalista, porque a gente não foca só na crença, a gente foca na prática. Até a Remete, ela diz para a gente que ela prefere, às vezes, o termo de ortopraxia do que de ortodoxia, porque a gente foca justamente na questão da prática. A Kemetic Ortodoxa, ela é uma religião que trabalha a monolatria. O que é a monolatria, Ellen? A gente tem um conceito de uma força maior, de uma divindade, vamos colocar, do uno, né, do Criador. E a partir de Netzer, que é o nome que a gente dá para essa força criadora, saem, né, existem, são criados, são manifestados, é a melhor palavra, são manifestadas as outras formas de Netzer como deuses. Um exemplo bom que eu vi um dia desses é que, como se fosse Netzer, o rio Nilo, e os afluentes, né, fossem os deuses, porque cada um tem um nome, cada um vai para uma direção, cada um tem uma função. Então, seria mais ou menos isso que seria o conceito de Netzer e os Netgeru, que são os deuses, e as Netgeret, que são as deusas. A gente também pode dizer que a gente pode praticar o enoteísmo. Por quê? Porque o enoteísmo foi uma época que eu posso exemplificar como aconteceu o enoteísmo, na época de Akhenaton, que ele tirou o culto de todos os deuses para cultuar só Atom. Mas ele não disse, não existe mais nenhum dos deuses, só existe Atom a partir de hoje. Não, o enoteísmo, ele é uma prática que a gente, que se cultua um Deus, mas com a consciência de que existem outros. Dentro da Kemetic Ortodoxa, como que funciona mais ou menos isso? A gente tem o Shemsu e a Shemsut, a gente faz votos e a gente passa a dar prioridade, né, no caso, a gente cultuar primeiro os deuses da nossa linhagem, que eu já vou explicar mais para frente o que é. E a gente pode cultuar os outros deuses, inclusive de outros panteões, mas a nossa prioridade são os deuses da nossa linhagem. Deixa eu ver aqui no meu roteirinho aqui para eu não me perder. A Kemetic Ortodoxa, ela é uma religião que ela é baseada em 5 pilares. O primeiro pilar é Netzer, que é o Uno, né, que é a força criadora. O segundo pilar são os nossos ancestrais abençoados, que a gente chama de Ahu. A pronúncia eu não sei muito bem como fala, porque é muito difícil, ela é gutural, é Ahu. A gente fala Aku muitas vezes, mas a pronúncia é por aí, Ahu, que são os nossos ancestrais que foram abençoados, que após passarem pela morte, pelos dias de purificação, pelo submundo, até chegar no salão do julgamento dos mortos, passaram o julgamento, o coração pesou bonitinho com a pena de mate, eles são mortos abençoados. E são um dos pilares da nossa religião. O terceiro pilar da nossa religião, aí já seria a nossa Remete, a nossa Nizut, que é a nossa líder, né? Depois da nossa Remete, a gente tem como pilar a comunidade, que somos nós, o povo de Kemet. E para fechar, o quinto pilar é Maat. Maat não a deusa, Maat o conceito. Porque nossas práticas são todas voltadas para o equilíbrio. Não cabe a nós fazer justiça, cabe a nós simplesmente querer que tenha o equilíbrio no universo, né? Então, esses são os pilares
da nossa religião. Para uma pessoa entrar para a Kemetic Orthodoxy, ela tem que fazer um curso, ela tem que entrar num site chamado kemet.org, kemet.org. Ela vai fazer a inscrição, aí quando começa uma turma nova, ela vai fazer um curso de iniciantes, vai fazer durante 10 semanas, vai fazer os exercícios, tudo que for solicitado. No final, um dos reverendos vai perguntar se a pessoa quer continuar, se quer entrar para a religião, ou se quer se despedir ali. A pessoa aceita entrar para a religião, ela se torna um remete. Remete é um simpatizante da fé, tá? Ela vai ter acesso a fóruns, vai ter acesso a materiais, ela vai ter acesso aos nossos eventos semanais, mas ela não tem um compromisso de votos que a gente vai chegar quando a pessoa decide fazer um rito de divinação parental, que a gente chama de RPD. Se a pessoa está na prática, né, de fazer o ritual diariamente ou semanalmente de Senut, que é o nosso ritual básico, ela vai receber um chamado ou não. Receber o chamado, eu tenho que fazer meu RPD, eu tenho que saber quem são os meus pais divinos, ou meu pai ou minha mãe, porque não é necessariamente dentro da Kemetic Ortodoxa, não é um casal. A pessoa pode ser filha de um pai, ou filha de uma mãe, ou filha de 2 pais, isso aí não importa para dentro da Kemetic Ortodoxa. Então a pessoa sentiu o chamado, fez o RPD. Chegou lá, saiu o resultado do RPD, a nossa Nizut vai perguntar se a pessoa quer se tornar ou não uma Shemsut ou um Shemsu. A pessoa quis, ela vai fazer votos, né, que eu falei com vocês, né, de colocar em primeiro lugar os deuses da linhagem, enfim, as práticas do Shemsut. Se a pessoa depois quiser continuar, ela vai fazer outras etapas de crescimento, vamos colocar crescimento, né, dentro da Kemetic Ortodoxa, e no Brasil a gente tem até Shemsu. Mas depois do Shemsu, a gente tem o Shemsuan, que a gente tem os sacerdotes Suabi, que são os sacerdotes de pureza, mas são passos, né? Não adianta a gente querer adiantar, a gente tem que sentir realmente o chamado. Outra coisa aqui, deixa eu ver onde é que eu tô para eu não me perder. A Kemetic deixa muito claro que não tem diferença entre ser remete ou ser um Shemsu, que todos são iguais dentro da fé, né? Só aumentam ou mudam no caso, os compromissos, né? Por causa dos votos que a gente faz. Os cultos. A gente pratica 3 modalidades de culto dentro da religião kemética em geral. A gente trabalha isso já desde a antiguidade, tá? O culto estatal, que é o culto dentro dos templos, o culto fechado, né, com sacerdotes e tal. A gente tem a prática pessoal, que é o nosso culto pessoal, que eu faço na minha casa, que outro membro da House of Nature faz na casa dele, que o escriba lá no Egito Antigo fazia na casa dele. É a nossa prática pessoal, né? A gente tem nosso altarzinho, a gente cuida dele e mais ou menos isso. E tem o culto aos ancestrais, né? Eu falei que um dos pilares da nossa fé é justamente os nossos Ahu, conhecidos ou não, a gente tem um entendimento, estou até olhando para o meu altar agora, a gente tem um entendimento que eles passaram pela vida na carne, eles passaram pelo julgamento dos mortos, e eles estão morando no momento na barriga de Nut, da deusa do céu, eles são daquelas estrelinhas amarelinhas ali bonitinhas, e eles têm um contato mais próximo com os deuses, então a gente mantendo um bom relacionamento com os nossos Ahu, eles podem levar nossas demandas para os deuses. Como que é feito o culto aos nossos Ahu? Através de oferenda, a gente escreve cartas,
a gente faz os nossos pedidos e pede para que eles levem para os deuses, para olhar por nós. Vamos ver aqui. Independente do tipo de prática que a gente faça, do tipo de culto, é importante também deixar muito claro que a gente tem uma preocupação muito grande com a pureza ritual, tá? A gente tem uma série de procedimentos, como antes do esbá, a gente toma um banho de ervas, a gente tem, de repente, dentro de alguns clãs, a pessoa não pode comer carne. E então, dentro da Kemética Ortodoxa, a gente toma um banho com natrão, a gente faz as nossas orações. Natrão é um preparado que a gente faz aqui também. Os nossos altares de Senu, a gente não coloca elementos de origem animal, a gente tem um cuidado bem específico com a pureza para os rituais. Tá legal? Mas é complicado. Se eu quero, por exemplo, eu sou filha de Sekhmet. A minha mãe, ela gosta de carne. Como é que eu vou botar carne no altar para ela? Eu não vou botar no altar do Senu, eu vou botar no outro altar só para ela. Mas eu não vou... no altar Senut eu não posso colocar nada de origem animal. A gente tem um calendário de 365 dias. Esse calendário, ele tem esses 365 dias mais 5 não dias. Ellen, o que são os 5 não dias? Os não dias, eles vêm da história, do mito de que Ra não queria que Geb e Nut tivessem filhos, botou Shu, né? Geb, o deus da terra, Nut, a deusa do céu, Ra, o sol, o pai deles, né? Não queria que eles tivessem filhos, então botou Shu, o deus do vento, né? Do ar, para poder separar Geb e Nut. Só que Nut já estava grávida, ela precisava ter os filhos. Então, ela pediu ajuda a Jehut. Jehut é o deus que a maioria conhece como Thoth. Para a gente, ele é diferente, são deuses diferentes. Mas vamos colocar dessa maneira porque fica mais fácil a compreensão para quem não é quemético, né? Então, Nut pediu ajuda a Jehut, Thoth, e ele falou, vou chamar Shu, então, para jogar uma partida de Senet comigo. Só que Jehut, ele é o deus que ele é o escriba, ele é o mestre, ele é super inteligente, então ele ganhou a partida. E o que ele ganhou na aposta? Foram 5 dias para que Nut pudesse dar a luz. Se eram não dias, ela não tinha como dar a luz. Então ele ganhou esses 5 dias para ela poder dar a luz. No primeiro dia, nasceu o Ezir. O Ezir, vou falar os 2 nomes, o Ezir, Osíris. No segundo dia, nasceu Eruê, que seria o Horus velho, o Horus que não é filho de Ísis, Azete. O Horus que é irmão deles, né, que é irmão dela, de Ezir. No terceiro dia, nasceu Sete. No quarto dia, nasceu Azete, que é a Ísis. E no quinto dia, nasceu Nebet-Het, que mais conhecida como Neftis, né, o outro nome grego, né, que mais uma vez eu venho a dizer para a gente, para muitos de nós não são os mesmos deuses, tá? Mas, então, o calendário são formado esses 365 dias, mais esses 5 dias por conta desse mito. E quando que coincide? O nosso ano novo, né, que quando termina esse calendário, ele geralmente é no final de julho, começo de agosto, que é quando a estrela Sopdet, que é a estrela de Sírius, ela surge no céu depois de 70 dias sem aparecer, tá? Dentro desse calendário, a gente tem vários festivais. Esses festivais, eles são comemorados desde o Egito Antigo. A gente tem o festival, por exemplo, dos mistérios do Ezir, que é quando Osíris é múmia e Ísis faz o velório dele para poder trazer a vida de volta. A gente tem o Ano Novo, que é a festa mais animada que tem. A gente tem o Festival da Purificação, a gente tem a festa
a Bela Festa do Vale, são vários, tem a Sete Luminosa, a gente tem vários festivais durante o ano, tá? Esses festivais, eles são ligados à época do ano, né? Tem a época da colheita, tem a época do plantio, a época da cheia, então eles são, como é que eu vou dizer a palavra agora? Eles acontecem de acordo com a época do ano, né? Até mesmo porque os deuses queméticos também, eles são muito ligados à natureza, né? Então, para o quemético, isso era muito, muito natural. Eu acho que agora a gente já... Ah, não, tem mais uma coisa aqui para falar antes com vocês. Eu já falei para vocês o que é Netjer. Além de Netjer, que é o Uno, que aí a gente vai ter os Netgero, que são os deuses, a gente tem as Netgeret, que são as deusas, e a gente tem os Netgeri, que são espíritos não humanos, também não são deuses, mas que eles vivem no mundo espiritual. O que é isso? Por exemplo, Amit, que é aquele ser que é parte hipopótamo, parte leão, parte crocodilo, que fica de frente à balança de Maat para devorar o coração de quem não foi digno, né, em vida, ele é um Netgeri. Aquela pirâmide linda lá de Giza, Herupaquered, ele é um Netgeri. O cachorrinho da gente, quando morre, ele faz a passagem, ele vira um Netgeri, porque ele não é humano e ele não é um deus, tá? Outra situação que a gente vai falar aqui acho que não tá indo muito correndo, não, né? Se tiver, alguém me avisa aqui no WhatsApp que eu dou uma freada, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os mitos de criação. O que acontece? Kemet, ele foi uma civilização, a civilização Kemética, ela durou muitos milênios, né? Ela não começou unificada. Ela começou como nomos no Alto e no Baixo Egito. Aliás, no Baixo e no Alto Egito. O Baixo Egito era no Alto. Se eu não me engano, eram 42 nomos no Alto Egito e 20 ou 22 no Baixo. Mas cada nomo tinha um rei. E cada rei, normalmente, cada nomo tinha uma divindade de rito, uma divindade oficial, e para cada reino existiam mitos de criação, né, ou entendimento do mito que já existia. Então, existem vários mitos de criação queméticos, tá? Não existe um só. A gente pode começar falando sobre o de Hermópolis. No mito de Hermópolis, a gente tinha as águas primordiais, que eram como se eles chamam de águas primitivas, águas primordiais, que eram um conjunto de 8 deuses, essas águas, tá? Eram parte masculino e a parte feminina, ou seja, 4 masculinos e 4 femininos. As deusas eram vistas como serpentes e os deuses como rãs, tá? Eu vou ter que rolar aqui porque eu nunca lembro o nome de todo mundo, mas era Nun e Naunet, Nun o masculino, Naunet a feminina, que eles eram a própria água primordial. Hu e Hauhet, que eram a extensão infinita da água. Né? A água ela podia ir o máximo. Tinha Ke e Kauket, que eram a escuridão presente na água. E tinha Amon e Amunet, que eram a natureza oculta dessa água primordial. Dentro desse mito de criação, as águas se agitaram e criou um monte. Olha só o que eu estou fazendo aqui, o símbolo. Esse monte primordial, chamado Tatenen, ele começou a ser entendido como o começo da criação ali, tá? Por isso que a gente vê no Egito as pirâmides, os obeliscos, eles têm essa forma para poder simbolizar o poder da criação, tá?
Então as águas agitaram, criou esse monte, e aí daí em diante tem duas versões para Hermópolis. Ou desse monte emergiu o sol do monte, tá? Ou então Gerut Tot, em forma de Ibis, foi lá, colocou um ovo, e a partir do ovo nasceu o sol. E daí a criação. O segundo mito que a gente vai falar é o de Heliópolis. Tá? Esse eu adoro esse mito. Nesse mito, estava lá Atum, nessas águas de Nun, né, nas águas primordiais, só que ele estava num estado inerte. Então, quando a água agitou e surgiu o monte, Atum, ele despertou e resolveu criar, né? Resolveu criar, fazer a criação dele. E através da masturbação, ele teve 2 filhos, Shu e Tefnut. Shu, o deus do ar, né? E Tefnut ela da umidade. Então, até tem algumas pessoas, alguns egiptólogos que tem no material que ele espirrou e cuspiu. Espirrou e nasceu Shu. E cuspiu e nasceu Tefnut. Tá? Mas geralmente o mito eles colocam mais como a questão da masturbação mesmo. Então, Shu e Tefnut viraram um casal. Eles eram irmãos, mas viraram um casal. E então nasceram Geb e Nut. E de Geb e Nut eu já contei para vocês, né? Que nasceram os outros deuses, né? O Esir, Eruê, Set, Azet e Nebetiret. Outro mito é o de Mênfis. Esse é perfeito, principalmente para quem gosta de trabalhar com magia, que é a minha parte favorita dentro de qualquer tipo de estudo de panteão, é justamente a magia. De acordo com o mito de Mênfis, Ptah, que é o deus dos artesãos, ele começou a criar através do verbo. Ele sentia e pensava através do ib dele, do coração. Para o quemético, a gente não pensava pelo cérebro, a gente pensava pelo coração, tá? Então, Ptah manifestava o pensamento e a vontade pelo coração e expressava através das palavras, e assim ele criou os deuses, e assim ele criou a humanidade. Além desses mitos que a gente falou, tem o mito de Elefantina, onde Hinum, o deus com cabeça de carneiro, né, ele criou os deuses e a humanidade através de uma tábua de oleiro, com argila, ele foi moldando e foi criando. E no mito de Tebas, a gente tem Amon como um ganso. E Amon foi lá no monte, né, de Tatenen, colocou o ovo, e a partir do ovo surgiu a criação. Tá legal? Tá tudo bem por até agora, né? Tá tudo ótimo. Então tá bom. O meu está correndo muito. A gente tem deuses com nomes puros, vou colocar puros, tá? Por exemplo, eu tenho Set, tá? Papai. Set, mas eu tenho Set Inash, que é o Set do Oásis. Eu sou filha de Sekhmet, só que eu sou filha de Sekhmet Het-Hert, que é a Sekhmet que ela é sincretizada com Het-Hert, aliás, que é a famosa Hathor, deusa do amor. Então, a gente tem deuses sincretizados, a gente tem deuses aspectados. No caso, a minha mãe é aspectada, tá? Que ela tem o atributo de Het-Hert, mas ela não é uma fusão das duas. Então, para explicar essa questão de aspectado e sincretizado, a gente pode colocar o exemplo o aspectado, ele é o mesmo Deus com um trabalho diferente, é como se fosse
Agora eu estou aqui como palestrante, mas eu posso estar como terapeuta atendendo a mesa radiônica, que é outra história. Eu posso estar na padaria comprando pão, aí é outra Ellen com outra função. Mas, ou digo assim, é a mesma Ellen com outra função. Tá? Já o sincretizado, não. É como se fosse assim, eu tenho oxigênio, eu tenho hidrogênio. Eu misturo os dois, sai água. Não é oxigênio e não é hidrogênio. A Ellen teve, com o ex-marido dela, eram 2 pessoas, tiveram uma filha. A filha não é a Ellen, é uma outra pessoa, tá? Isso é sincretizado, os deuses sincretizados, num exemplo mais fácil da gente entender. Como que eu vou saber se um deus é aspectado ou sincretizado? Isso é muito difícil, a gente sempre tem que correr atrás, alguns a gente sabe, né? Por exemplo, Sekhmet Het-Hert, ou Het-Hert Sekhmet, ou Azet Serket, ou Serket Azet. Eles são... A gente acaba pegando no dia a dia, mas realmente não é fácil para saber não, tá? Eu sempre dou uma olhada, porque é difícil para saber. Acho que agora a gente pode falar um pouquinho sobre Heka. A Heka é a magia, é a parte que eu falei que eu gosto mais, que é a magia quemética. Heka significa ativando o K. Tá? O quemético, ele tem a alma dividida em várias partes. Tá? A alma do quemético é dividida no K, né, que é a nossa personalidade, é dividida no Ba, que é a nossa alma mesmo, né, a nossa essência imortal. O nosso Ib, o nosso coração, é uma parte da alma também. A gente tem o nosso Sehen, que é a nossa força vital, o nosso poder pessoal. A gente tem o nosso Ren, que é o nosso nome verdadeiro e secreto, que, assim, eu não sei o meu, eu não lembro de ninguém que sabe o próprio Ren, e é bom, assim, a gente nem saber mesmo, porque vai que numa dessa a gente escapa. Não tem aquele mito que Azet, Isis, queria o poder de Ra, e ela colocou uma cobra na areia, Ra pisou na cobra, foi picado pela cobra, e ninguém sabia como curar Ra, até que Azet, a esperta, a inteligentíssima maga, virou para Ra e falou: eu posso te ajudar, você foi picado por uma cobra, mas eu só vou poder te ajudar se eu souber o seu nome secreto, para poder fazer essa magia para te ajudar. Ra ficou um pouco, né, relutante e começou a falar o nome dos epítetos dele. E a Zete falou: não, esse não é o seu nome, eu não posso te ajudar assim, você vai acabar morrendo. Até que Ra falou o nome verdadeiro dele para a Zete, e a Zete curou Ra. Tá? Mas da mesma maneira que ela curou, ela poderia ter derrubado. Outra parte da alma quemética é a nossa sombra, que a gente chama de Shaibit. E, bem, são essas as partes da... Falei todos, né? Ba, Ka... não, faltou falar o chat, que é o nosso corpo físico, também é uma parte da alma. Por isso que a gente tem esse cuidado quemético antigo, né? Que tinha condições, mumificava o corpo, ou então mandava fazer uma estátua para poder manter essa parte da alma, né, íntegra, porque o quemético ele tinha uma preocupação muito grande com a beleza, ele tinha pavor de coisa podre, de coisa suja, sabe? Então, era também uma das partes da nossa alma, então a gente tinha que cuidar bem, né? O mago quemético, ele, praticando Eka, né, ativando o K dele, ele era identificado com várias divindades de acordo com as partes do corpo. A cabeça dele era de Atum, tá? Atum. O olho direito era de Atum, o esquerdo era de Eru, Horus. As narinas eram de Jehut e Nut. O céu da boca era da Ogdod da Eneade de Atum, né?
que era dos 9 deuses da criação de Heliópolis. Os lábios são de Azete e Nebet-Ret. Os dedos são serpentes de lápis lazuli. Os ossos das costas são os ossos das costas de Geb, deus da terra. A barriga é de Nut, deusa do céu. Os pés, as plantas dos pés, são as plantas dos pés de Shu. Então, era até muito fácil você pensar em fabricar um amuleto, se você quer, por exemplo, uma pessoa está com um problema na visão. É o olho direito ou é o olho esquerdo? Aí o sacerdote, ele já tinha, o mago sacerdote, ele já tinha um roteiro para quem que ele ia pedir, né? A mulher grávida, por exemplo, ela para engravidar, ela pedia ajuda Hathor. Mas para manter o filho na barriga, porque a época de mortalidade infantil hoje é uma coisa, mas imagina há milênios atrás, né? Então tinha que ter um cuidado muito grande, e para o que é médico não importava se era menino, se era menina, tinha que nascer saudável, tinha que ficar vivo, eles gostavam muito de criança, eles davam muita importância para a vida. Então, e para a morte também, né? Para o pós-vida, que era a vida eterna. Mas eles então faziam amuletos para a mulher grávida, para poder segurar a criança, geralmente os amuletos em forma de cinta na barriga, e os deuses que seguravam essa criança na barriga normalmente eram Bes e Taueret. Mas em alguns casos extremos era até chamado Set, porque Set era o deus da violência sexual também. Então eles pegavam e ameaçavam, falavam, não, você não vai sair daí não, que Set está aqui fora, entendeu? Então eles entendiam que o aparelho feminino, o genital feminino, fechava e prendia a criança de medo de Set, né, de certa forma. Mas, então, quando a criança ficava doente, eles pediam para a Zete lançar os 7 escorpiões dela para poder curar a criança, defender a criança da doença, né, da peste, do mal. Então, como eu falei no começo da palestra, era muito comum a medicina, ela andava junto com a magia. Um médico, ele era sacerdote. Poderia ter uma médica mulher? Poderia, tá? O porém que acontecia na questão da mulher, você entrar num templo ou trabalhar com certos tipos em certas situações, é porque a mulher ela passa um período impura dentro do entendimento que é médico, porque a gente menstrua. Então, para o que é médico, tudo que é waste, né, que é despejo do nosso corpo, não é puro, senão ficaria dentro do corpo, dentro da visão que é médica. Então, o sêmen, o sangue, se a pessoa está muito gripada, está com coriza, a gente também não faz os nossos rituais de Senu, por exemplo. Existe esse tipo de preocupação. Então, por isso que as mulheres, às vezes, não participavam de certos rituais. Os sacerdotes, quando eles iam fazer certos rituais, especialmente de cura, ou principalmente de alguns deuses que são mais exigentes quanto à questão de pureza, eles ficavam sem praticar sexo por 3 dias antes. Então, tinha um cuidado maior em questão a essa purificação, tá? O que é médico também achava que tudo que acontecia era ligado à divindade. Então, se tinha seca, tinha que fazer uma oferenda, por exemplo, para Azete. Ou para Hapi, que é o deus do rio Nilo. Se tinha a doença, se tinha uma praga. Então, tudo existia a oração, tudo existia o amuleto. Se existia uma guerra, né, se estava acontecendo uma guerra, por exemplo, teve um faraó chamado Nectanebo, que ele ficou famoso porque dentro de uma guerra, uma batalha grande, ele mesmo ele tomava a frente às vezes dos sacerdotes, e ele numa bacia fez os barcos dos inimigos, ele girou com a varinha dele e fez os navios afundarem, e a coisa aconteceu de fato, segundo
contam os mitos que ele conseguiu, dali, nesse ato mágico, acabar com um monte de inimigos sem precisar partir para o corpo a corpo. Mas o que a gente vai falar? O corpo dos deuses. O corpo dos deuses, ele era visto de uma maneira poética, como a gente vê em muitos mitos também. Os cabelos de lápis-lazuli, a carne dourada de ouro, o cheiro de incenso, os ossos de prata. Então, existia toda essa questão bonita, essa homenagem bonita, poética para os deuses. E oráculos. Os esqueméticos praticavam oráculos, tá? Ao contrário do que dizem, assim, não vi nenhum registro. Eu procurei e não ouvi ninguém dentro dos grupos também comentar de tarô na época do Egito, tá legal? Mas existia oráculo sim. Eles geralmente perguntavam nas procissões, né, dos festivais, quando vinham as barcas com as estátuas, eles perguntavam às estátuas, às vezes a barca vinha para frente e para trás, aí eles entendiam como sim, se fosse para trás era não, se fosse para frente era sim. Eles também trabalhavam com geomancia, eles trabalhavam com jogos também. O Senet, que é um jogo, né, tipo de tabuleiro, eles também viam como oráculo. Outra questão que é super importante, que a gente fala sobre Kemet, não tem como deixar passar, é sobre o pós-vida. Né? Para o Kemético era extremamente importante. Quem podia comprar tinha o livro dos mortos, quem não podia comprar era por conta e risco, né? Mas existia um cuidado, porque sabia que no submundo o morto ia encontrar vários desafios, incluindo demônios, incluindo a pessoa não ia andar igual a gente anda, assim, né? No prumo normal. A pessoa ia andar de ponta cabeça, a pessoa vê os demônios têm segundo o conceito que é médico, tem o ânus no lugar da boca e a boca no lugar do ânus, é tudo ao contrário. Né? E eles são atacados, e o livro dos mortos é o passo a passo. Então, eles tinham todo esse cuidado com o pós-vida, porque eles queriam chegar no salão do julgamento, fazer as 42 confissões negativas, né, que é aquele eu não tratei mal os animais, eu não cobicei a mulher do próximo, eu não poluí as águas. Olha, eles sabiam muito mais do que a gente hoje em dia. Eles têm essas 42 confissões têm muito para ensinar para a humanidade atualmente, porque ali está tudo, a essência do viver em paz, do viver respeitando o próximo, né? Passou pelo julgamento de Osíris, a gente vai para o campo dos juncos. Se o coração foi pesado, bonitinho, não teve problemas, vai para o campo dos juncos. No campo dos juncos, a gente vai para trabalhar também, tá? O morto quer comer, ele vai ganhar oferenda, mas ele também tem que trabalhar, ele também tem que ter roupa, né? Então, a gente vê que nos túmulos dos faraós, em alguns, eu acho que no UJ, se eu não me engano, tem um batalhão inteiro enterrado com o faraó, né, os soldados junto com o faraó. O faraó ele ia chegar no outro mundo, né, no campo dos juncos, ele não ia querer trabalhar, ele ia continuar querendo ser faraó. Então ele levava animais, as pessoas colocavam comida nos túmulos, eles levavam os guerreiros, os soldados, levavam agricultores, levavam empregados para trabalhar para eles também. Como que eles morriam? Eu creio, tá? Que muitos desses funcionários eles iam porque queriam servir o rei, tá? Porque eles viam o faraó como o Deus encarnado. Então eles queriam servir,
da melhor maneira possível. Como a gente vê, eu até conversei com um amigo meu essa semana, ou semana passada, da mesma maneira que os vikings, eles se ofereciam para Odin, né, para poder fazer os 9 mortos, para pendurar na árvore e tal. Eu acredito, e mais algumas pessoas também, que eles iam porque eles queriam mesmo servir ao rei, tá? Que eles não iam, eram mortos assim, obrigados. Outras pessoas, outros reis, ou outros, acho que outros nobres, eu não tenho certeza, mas outros reis, eles faziam os Ushabtis, que eram os bonequinhos. Como a gente pensa nas Dásdides, tem os Ushabtis, que eram, eles faziam os bonequinhos de pedra, né, faziam um ritual para abrir a boca, como se faz com o morto, né, com uma faca especial, que é uma faca de Yenepu Anubis, para fazer a abertura da boca do Ushabti, e o bonequinho estava pronto para trabalhar pela pessoa, para a pessoa ficar lá só curtindo o pós-vida. Os túmulos, né, existiam pinturas nas paredes, nas mastabas ou nas pirâmides. Por que tinha tanto desenho de comida e de tudo lá? É porque aquilo, assim, uma hora, vou botar aqui umas 2 gerações, a pessoa está lá botando comida, botando tecido, botando incenso, botando perfume. Depois aquele morto passa a ser esquecido, como acontece com a gente, acontecia lá também. Então, esse tipo de pintura, ele ficava porque era eterno. Então, estava lá no texto, eu ofereço 1000 bois, 1000 aves, 1000 linhos, 1000 pães, 1000 cervejas. Então, tinha tudo desenhado para o morto não ficar sem nada nunca, né? Eu acho que é basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui para a gente falar, que eu acho que as pessoas provavelmente vão querer perguntar sobre os deuses. Eu não botei para falar de nenhum deus, porque eu sabia que, de repente, as pessoas vão acabar perguntando. Eu acho que é basicamente isso, tá, gente? Que é o principal aqui. Sobre magia, a gente já falou um pouco, né? Não falei do alho, né? Que o alho é bacana para todo que é tipo de magia, né? Para o quemético não era diferente. Eles usavam o alho socado com cerveja e espalhavam para evitar cobra, né? Ou passavam na pessoa que estava com picada de cobra e faziam os encantamentos para poder evitar o veneno. Porque você morando no deserto, né? Você ter uma picada de cobra ou de escorpião era uma coisa muito corriqueira. Então, o alho tinha essa importância. Eu acho que é isso, Lua. Bacana, bem legal. Deu para dar uma visão geral realmente do que seja, né? Temos perguntas? Temos perguntas. Dá para escutar daqui, Ellen, se eu falar? Tô escutando. Legal. Bom, primeiro, parabéns pela palestra. Adoramos. Foi muito boa Muito obrigada. a apresentação do tema. Leandro Van Franco. Selene, poderia falar um pouco depois qual é a visão do pós-vida para o quemetismo ortodoxo atualmente, em vista que os ritos de mumificação não são mais realizados hoje em dia? Gratidão. Sim. Os ritos de... Até eu vi um dia desses no fórum, uma pessoa perguntou, não sei se foi um Shamsu ou um Remete que perguntou o que seria, porque a gente tem essa questão da aparência, né, para o corpo poder voltar, para o Ba, né, que é a alma poder voltar para o nosso chat, que é o nosso corpo físico, né? Como é que a gente vai voltar se a gente está no esqueleto, né? Aí eu não sei se foi a nossa Remete que respondeu que existe mumificação hoje em dia. Só que eu não lembro se era coisa de 78 mil dólares. É caro pra caramba, não lembro o preço, tá? Mas é muito dinheiro. E, assim, para a gente, né, fazer a mumificação, né, não tem como. Então, o que foi sugerido para nós que é médicos é manter uma fotografia no túmulo. Porque vai estar lá a nossa
Imagem. Respondido, Leandro? Acreditamos que sim. Aí caso a pessoa tenha novas dúvidas, o pessoal tem que ir escrevendo aí, gente, para a gente ir lendo depois na ordem. Uhum. Ellen, eu e a Lu, a gente se deu o direito de fazer pergunta também, tá bom? Tranquilo. A Lu, ela pergunta, o Deus das águas primordiais que você citou é o Knu, com K? Aquele Deus chifrudo com chifres de carneiro? É o mesmo Deus? Não, não. Esse Kinum, que a gente fala, Rinum, que é o cabeça de carneiro, é do mito da criação de Elefantina, é o oleiro, é o que cria com o barro. O que é das águas primordiais é Num, ele é só a água. Num, é N-U-N. N de navio, U de uva, N de navio. Ah, legal. Muito bom. Ele não tem uma representação antropomórfica. Não, não. Muito legal. A Guga, que vai ser a palestrante aí, Júlio. Júlio. Guga! Uhum. Com certeza ela iria estar assistindo essa palestra. Claro. Guga é minha prima da Kemetic. Que lindo. Que legal. Ela não é minha irmã porque ela não é de Sekhmet, ela é de Azete. Por isso dela. entendi a palestra que ela vai dar, então. Tá explicado. Bom, ela pergunta o seguinte, Ellen, já vi o nome de Sete escrito como Sutek, mas já li em algum lugar que não é divergência de tradução e nem nome quemético versus nome romano, mas que seria a versão completa do nome dele, enquanto Sete é só um apelido. É isso mesmo? Olha, eu não tenho essa informação não, Guga, eu nunca vi isso, depois você me manda, tá? Porque tem Set com TH, que já é o romano, tem Setesh, né? Tem Sutek, tem Setesh, então me manda esse depois para eu ver com calma, por favor. Esse, inclusive, depois você no próprio IMT Online, Ellen, na parte das perguntas, você consegue ver também todas elas escritas, tá? Ah, tá ótimo. Mas esse nome Sutek, creio eu que seja um nome mais antigo, né? De repente mais do antigo e depois foi modernizando mesmo, mas eu não tenho essa informação, não. Bom, o Elfo Lunar, ele fez 3 perguntas. Primeiro, em relação à questão que você colocou da impureza do sêmen, né? Uhum. Eu já vi um mito, há muito tempo atrás, que citava que a origem do rio Nilo era da ejaculação do pênis de Osíris. Você conhece esse mito? Não, eu não conheço esse mito, não. Eu já ouvi o mito da lágrima de Azete, quando, né, para a tristeza dela, do luto dela. Mas do sêmen de Wesir eu nunca ouvi, até mesmo porque Hapi é o deus do rio Nilo, né? Tem um deus só para o rio. Uhum. Mas as Mas, assim, lágrimas. Mas aí é porque vem das divindades, eu tô chutando, tá? E assim, é aquele tipo de coisa assim, o Kemet, ele veio, assim, ele teve os 42 nomos no Alto Egito, mais 20 ou 22, não sei, no Baixo, teve invasão síria, teve invasão Hicso, teve invasão romana, grega, então, assim, teve os minoicos, teve influência de muita gente, tanto para dentro do Egito, quanto do Egito para fora. Então, pode ser que tenha muito, muito, muito mito, sim. Eu só não vi. É uma curiosidade só mesmo. Bom, a segunda pergunta... Peraí, deixa eu só comentar uma coisa com relação a isso. Mas aí a gente poderia pensar, eu tô chutando, tá? Tá. A gente poderia pensar assim, que de certa forma é como se assim, os deuses, o que vem do corpo dos deuses é diferente do que vem de um corpo encarnado, né? Então, mais ou menos, Lua, porque, por exemplo, a gente tem um mito onde vocês sabem da contenda de Sete com Horus, né? Sete ejaculou na cabeça de Horus, e Horus ficou com dor de cabeça,
porque sêmen, a tradução para sêmen inquemético é veneno. Olha, que coisa, hein? Uhum. Aí, até no mito, se eu não me engano, a Zete acho que tirou a cabeça e trocou a cabeça com Horus para poder curar ele, como ela é a grande maga, né? Eu não lembro direito desse mito, mas tem o sêmen veneno. Olha só, cara, não sabia disso, que interessante. Eu conheço uma outra explicação para esse fato de 7 olhos, mas, olha, eu já vi que você vai ter que vir aqui. A gente vai ter que abrir um vinho. Um vinho ou cerveja, ao seu gosto. Vamos, ué. A noite inteira, porque eu adoro o Egito. Bom, muito legal isso mesmo. Porque mas assim, a versão que eu ouvi que coloca que essa questão da ejaculação era pela submissão. E não exatamente pela questão de ser envenenado, né? Tem até tem a submissão, sim, o Elfo, porque para o quemético, assim, a relação era homem e mulher, tá? Existia relação homossexual, tá? Mas não era assim, era visto com certo preconceito. E quando teve a questão de Horus com Sete, teve a questão da subjugação, sim. Só que a religião da Quemética Ortodoxa não pensa dessa forma. Sete, ele é um deus que ele é bissexual, tá? Dentro da Quemética, a pessoa pode ser filho de 2 pais, por exemplo, podem reproduzir 2 pais. E tem várias pessoas no grupo que são filhos de 2 pais. Não existe um preconceito. Não, preconceito não, vamos colocar. Dentro dos mitos, tá? E dentro da sociedade egípcia antiga, que eu estou falando, não estou falando atual. Não existia, não era visto como crime, mas também não era igual Grécia, igual Roma, entendeu? Que as pessoas agiam de uma maneira mais natural. Né? No Egito, as pessoas tinham um pouco de preconceito, sim, um pouco de pé atrás. Só que, por outro lado, as pessoas podiam casar e separar, entendeu? Ela era moderna em alguns pontos, mas ela tinha um certo atraso em outras, entendeu? Eu não vou nem dizer atraso, porque isso tem tanto tempo, né? Mas para a época, se a gente parar para pensar, é atraso sim, porque Roma e Grécia agiam totalmente diferente, né? Mas eles tinham mais essa questão, eles viam mais como uma questão de subjugação, sim. Mesmo nos mitos, né? Como eu falei, ter tido a relação de Horus e Sete, mas era meio que uma questão de subjugação, sim. Bom, segunda pergunta. Na sua fala, em vários momentos, você traz que dentro do quemetismo e em Kemet, né, eu percebo um cuidado de certa igualdade de gênero, não supremacia nem do feminino e nem do masculino. Não sei se eu entendi errado da sua fala. Mas é evidente, assim, dentro do que a gente vê, que no Egito Antigo o patriarcado era exagerado, na minha opinião, né? Ao ponto de, por exemplo, não ter faraó mulher. Tem até a história de Hatshepsut, que teve que se transvestir de homem para poder ficar no trono, né? E, ao mesmo tempo, o quemetismo ortodoxo tem uma faraó mulher. Como que vocês veem essa... Eu não sei se é um entendimento diferente, eu não sei se é uma adequação realmente. Como que vocês veem essa questão? Bem, assim, existia... não vou dizer que tinha uma diferença de gênero gritante, porque tinha, né, como eu falei com vocês, tinha médicos, tinha médicas, tinha sacerdotes, tinha sacerdotisas, só que geralmente o poder, né, do faraó, eu acredito que principalmente porque o faraó era... A gente já vem de alguns templos, algumas cidades, que já vinha de Amon, né, tinha uma tríade. Amon era o faraó, a consorte Mut e o filho Khonshu. Aí a outra tríade, o faraó, era Osíris, o Mãe, a Sete, e o filho Horus, que depois passou a ser o faraó.
Então, para o faraó, tinha essa linhagem masculina, né? Mas existiram faraós mulheres. Existiu Hatshepsut, existiu Cleópatra, existiram várias Cleópatras, não foi só essa Cleópatra famosa. Mas realmente tinha essa questão do masculino, ela era mais forte, sim. Agora, para a gente, atualmente, o que eu entendo também é o seguinte: primeiro, porque quem trouxe a religião foi justamente a nossa Remédia, a Tâmara. Segundo, porque a detentora do Ka real é ela, né? Passado pelos deuses. E outra questão, a gente não trabalha, a gente não faz uma reconstituição. A gente trabalha um revivalismo, né? Como eu falei no começo. A gente foca na prática da religião. A gente não foca muito. Não é que não foca muito, a gente foca na crença, mas o principal nosso é a prática. Peraí, certo, Elfa? Sim, é que como eu fecho o microfone, às vezes eu demoro um pouquinho para abrir, aí ele já tá... Não, sem problema. Eu entendo sim, obrigado. De forma alguma é uma crítica, tá? Não, sim. Curiosidade mesmo, porque eu particularmente, bom, você me conhece um pouco, você sabe... Não, mas a gente está aqui para poder esclarecer, né? Se eu falar que na frente da Lua que as mulheres não podem estar no poder, eu apanho. Então... Eu falo assim, eu sou a prova viva de que isso é mentira. Eu entendi, realmente. E por último, também por uma curiosidade conceitual, o que vocês entendem de diferença entre o reconstrucionismo e o que você está chamando de revivalismo? Conceitualmente mesmo, qual é a diferença de um e de outro? Conceitualmente seria o reconstitucionismo, a gente reconstruir de acordo com o que rolava lá 5.000 anos antes de Cristo. O revivalismo, a gente foca na prática, ou seja, a gente quer resultado prático. Hoje, por exemplo, eu não vou ter, sei lá, leite de camelo aqui, né? Então, eu vou ter o que na minha geladeira? Eu posso ter leite de vaca, não vou ter leite de camelo. Então, a gente foca na prática, não necessariamente na reconstrução, do jeito que era. Voltei. Perfeito. Muito obrigado. Próxima pergunta. Da Lua de novo. Fale um pouco sobre a eterna visão de Hecate e Hecate. Gente, isso aí faz uma confusão. Foi a minha primeira dúvida quando eu entrei para Kemetic. Hecate, ela é uma deusa com cara de rã, ou ela é uma rã, ou ela tem a carinha de rã. Ela é uma deusa que eu tenho um carinho assim muito especial. Ela é parteira também, né? Vamos colocar aqui as ligações dela com Hecate. Ela é parteira, morre aí, tá? Ela também trabalha magia de uma maneira lindíssima. Só que, de acordo com a pesquisa que eu fiz assim que eu entrei, já tem muito tempo, eu não vou lembrar dos detalhes, mas a própria Nisut me respondeu que as origens delas não batem a questão histórica das duas deusas, que são deusas diferentes. Mas existem as similaridades, né? Até pelo próprio nome, né? Hecate, Heka, que é magia. Então, tudo acaba ligando, mas segundo a nossa Nisut, elas não têm nada a ver. Só o nome. Legal. Próxima. Laila. Gostaria de saber onde acho mais biografia sobre Mafdet. Mafdet? Mafdet, Elfo? Isso. É a deusa leopardo. Ela é linda, ela é difícil achar mesmo, tá? Tudo que eu encontrei de Mafdet até hoje foi pela internet. Laila, me manda um WhatsApp depois que eu te mando alguma coisa, mas ela é uma deusa que ela é a protetora dos faraós. Tá? Sabe aquela cama do faraó múmia que a gente vê com o leopardo? É a própria Mafdet.
ela também é um olho de Ra, assim como o Sekhmet, assim como o Bast. Elas são para defender a ordem, defender Maat, defender o reino. Ok. Calma que eu estou atualizando aqui para ver mais. Laila, eu botei até na minha página do Instituto Águia Dourada um post sobre Mafidete. Dá uma olhada lá depois. Você mandou onde? Mandei no seu WhatsApp. Por que não mandou lá? Porque eu já falei por quê. Ah, tá no... Tá, entendi. Eu quero pergunta sua. São 3 perguntas. Tá. Kalin. Não, Kathleen. Kathleen. Não sei. É verdade, tem razão. É. Eu vi uma versão, Selene, que Sete tenta ejacular em Eru Saa Sete, mas Eru segura com a mão, aí a Sete corta a mão do filho e joga numa alface que Sete iria comer. É um comentário que ela É um faz. comentário. Kathleen, falou? Kelly. Acho que é Kellen. É que é K-Lin. Ah, sim. Esse mito eu conheço como Sete ter ejaculado como Eru ter ejaculado na alface. Eu não conheço como a mão. Eu conheço essa mesma versão dela. Tá. Leandro. Selene, poderia falar também sobre as 7 lanças de Sekhmet, 7 fitas de Hertet, que você falou uma vez? Não achei nada sobre. Gratidão. O Leandro Franco. Olha, as 7 fitas de Hertet, eu não tenho eu não tenho esse tipo de pesquisa, não. Mas Hertet, as 7 fitas são fitas que ela usava para aprender, como também da face de olho de Ra, que Hertet, a vaquinha, também é um olho de Ra, também é uma deusa que luta pelo reino, mesmo ela sendo deusa do amor, sendo maravilhosa, fofinha, mas ela também é deusa da bebedeira e do sexo, e também ela é deusa defensora da ordem no reino. As 7 fitas de Hertet, elas são para prender demônios, se eu não me engano. Não tenho certeza, eu tenho que checar isso, mas elas são para prender demônios. E as 7 lanças de Sekhmet são as pragas, que ela lança, as doenças, né? Mamãe, ela é a deusa da medicina, mas ela é deusa da medicina porque ela também é a deusa da praga. Então, ela conhece como curar as doenças, né? Então, as 7 lanças de Sekhmet são quando ela lança as pragas no Egito. Rodrigo Couto. Por que a 7 cria as almas sozinha? A 7 cria almas. Entendi. É o seguinte, é que dentro da Kemetic Ortodoxy, a gente tem o ritual de divinação parental, que eu falei com vocês. A gente tem eu falei que a gente pode ter uma mãe, pode ter um pai, pode ter 2 pais, só que a Sete, quando ela tem filhos, os filhos são só dela. Os filhos de Sete, eles podem ter amados, mas eles não podem ter um pai. Tá? O porquê, até hoje, acho que a gente comentou algumas vezes, ninguém sabe o porquê. Mas os filhos dela são só dela. Ela não tem, não divide os filhos dela com outros deuses, nem com outras deusas. Os filhos dela são só dela. Eu conheço, por exemplo, pessoas que são filhos de Sekhmet. Eu não sou só de Sekhmet, mas existem pessoas que são filhos só dela, tá? Mas ela pode ter, né, um consorte nesse caso. Agora a Sete não, os filhos são só dela mesmo. Leandro Vanfranco, eu acho que ele é quemético, hein? Ele tá querendo entrar para Kemética, eu sei quem é, né, Leandro? Entra do vez, amigo. Do rapaz, ele tem meu voto favorável. Hein? Meu também, hein? Poderia falar sobre Inepu, Quente Amento, Sobek, o Heru Sobek? Peraí, vamos por partes. Inepu Quentiamento, eu não sei nem se fala assim, que é difícil falar a pronúncia, né?
é o Inepu das montanhas, é o Inepu dos mitos de Ábidos, é o chacal, no caso, né, que leva para mumificação. O próximo é quem? Vai, pode falar. O próximo é Sobek Ra. Sobek Ra, eu não tenho, nunca parei para ver com atenção, porque são mais de 200 deuses nesse panteão, né, gente? Sobek é um deus que eu tenho um carinho enorme. Sobek mesmo. Ele é um deus que de vez em quando eu vejo andando aqui em casa. De vez em quando eu estou conversando principalmente com o Exir ou com o Eru, que são parte dos meus amados na minha linhagem, Sobek volta e meia aparece com eles. É um deus super bacana. Sobek, ele é aquele deus que ele tem a agressividade só quando é necessária, entendeu? Porque ele é tranquilão. Sabe quando você vê realmente o crocodilo lá na beira do rio? E ele tá lá na dele, ele só vai atacar para comer ou para se defender. Sobek tem esse temperamento assim, ele é muito na dele, eu gosto demais de Sobek, ele é sensacional. Agora, Sobek Ra, eu não tenho assim, uma vivência com ele para poder falar, não. Heru Sobek. Eru Sobek, mesma coisa. Aliás, eu nunca ouvi falar em Eru Sobek, tá? Eu nem nunca ouvi falar. Eru, eu tenho uma prática com Eru, tenho a prática com Sobek, mas Eru Sobek eu nem nunca ouvi falar, Leandro. Mas eu não estou dizendo que não existe, não. Estou dizendo só que eu não ouvi falar. São muitos deuses sincretizados e aspectados. Não sei se seria aspectado, se seria sincretizado. Eu nunca ouvi falar. Sobek Ra, se eu não me engano, ele é sincretizado. Eu acho que ele não é nem aspectado. Essa questão a gente vai encontrar em várias outras culturas também, né? Essas coisas. Uhum. Então, até quando os próprios romanos, Lu, chegaram no Egito, eles criaram novas divindades até. Eles começaram a sincretizar. Hermanubis, por exemplo, né? Uhum, A exatamente. gente tem Isis Fortuna. Exato, eu estava pensando exatamente nisso. Porque vai misturando ali as coisas. Conforme você está falando, eu conheço um pouco do Egito, obviamente você conhece bem mais do que eu, mas eu conheço um pouco melhor o resto da África, né? E muito, muito comum essa visão de organização das divindades egípcias com o que a gente vê entre os orixás, entre os niquinses. Então, essas diversas qualidades que vêm do sincretismo ou da união de dois outros orixás, nossa, é muito semelhante a essa organização e é louca, realmente. Não tem como você saber tudo de tudo. É muito, muito legal. Tem umas coisas que são bem semelhantes com... Se a gente parar para pensar que são religiões africanas, né? Religiões tradicionais africanas, acaba alguma coisa ou outra batendo, né? Sim. E as pessoas esquecem que o Egito é africano, né? Pois é. As pessoas embranqueceram muito o Egito. Embranqueceram o Egito, é verdade. Eu gostei que você começou sua palestra deixando já isso bem evidente. É legal, gostei também. Só um comentário aqui que o Guga, ele acabou de postar aqui sobre Heru Sobek, ele vai falar um pouco na palestra. Aí, olha, Leandro. Aí ele coloca assim, mas dando spoiler, ele é uma forma regional de Heru Sa Aset, em um templo de Sobek, no qual adotou a tríade de Aset, o Exir e Heru. Aset passa a ser mãe de Heru, Sobek e Heru Sobek. Sim, então é em Édifo, é no templo de Édifo, então, que é onde cultuava os dois, Heru e Sobek. Tá. E aí tem um comentário do Guga só anterior, mas tá. Acho que é isso. Dá mais uma atualizada aí, amor. Estou atualizando. Oi, amor, tem mais? Deixa eu ver.
Acabou então? Acabou então! Então pode passar a palavra pela última vez hoje, porque queremos que você volte para falar mais vezes, e depois eu volto para a gente se despedir. E a gente vai convidar você para o vinho com cerveja, hein? Eu quero. Já teve ainda gente mais convidando lá no Facebook para vir com a gente aqui. Foi muito bom, Ellen. Parabéns, obrigado, viu? Foi maravilhoso. Muito obrigada a vocês. Ainda mais eu sou filha de Sekhmet, vocês estão me chamando para tomar vinho, cerveja, vocês estão pensando como? Mamãe é dona do Festival da Bebedeira no Egito, gente. Eu vou ter que ir. Uma prática de magia esse mês, em grupo, e foi para Djerut Tot, e cada um se comprometeu a dar um presente para ele. O meu presente para Djerut foi a palestra, além de ser um presente para todos, também um presente para Djerut. Então, é só para homenagear ele no finalzinho. Que lindo! E a gente adora, né? Ficamos honrados. Então é isso, pessoal. Mês que vem temos outra palestra. Eu não vou precisar a data aqui para vocês, que eu não lembro de cabeça. Nossa agenda está aqui, amor? Não tá, né? Mas não tem problema. Vocês acompanham a página do Instituto Mãe Terra. Tem página também, Ellen, para o pessoal te seguir, para conhecer melhor o seu trabalho? Tem o Instituto Águia Dourada, tem no Facebook e tem no Instagram. Então sigam lá, Instituto Águia Dourada, para vocês entrarem em contato com ela, tá? Gente, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado. Para a gente foi um prazer também, foi realmente um bate-papo muito gostoso, que a gente aprendeu bastante. E é isso, gente. Um beijo para vocês, bom restinho de noite aí, até a próxima. Tchauzinho.